Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Sargento PM, Lei de Tortura, Lei dos Crimes de Tortura, Lei 9.455 de 1977. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é professor Jonatas, estou aqui para trabalhar com você legislação específica, desmiuçar um pouco da Lei dos Crimes de Tortura e deixar fácil para que você faça uma prova tranquila da sua graduação para sargento PM. E aí, vamos estudar? Vamos lá? Olha só. Primeiramente, eu quero que você tenha em mente que você está estudando para um concurso interno, óbvio que você já sabe disso, para promoção da graduação de sargento. Então você tem que ter a ideia de que o seu examinador está provando, está testando, está querendo ali saber se você domina da matéria do ponto de vista policial, militar. Talvez você já seja graduado em Direito, talvez você esteja acompanhando essa aula com outra pessoa que entenda de Direito. Olha só, aqui nós trataremos de lei em específico. Falarei um pouco de jurisprudência, mas dificilmente jurisprudência, ou seja, reiterados julgados, cairá na sua prova. A sua prova basicamente é letra de lei. Então, desmiuçamos a lei para você, trazemos algumas questões aos quais já caíram em provas de concurso, em provas seletivas, e agora você vai ter aqui específico letra de lei. Julgados, doutrinas, manifestações diversas, nós vamos diminuir um pouco aqui, porque não é esse o foco da nossa orientação, não é esse o nosso foco de estudo. Beleza? Teve duas questões no concurso passado, no processo seletivo passado, que eu já trouxe elas aqui para vocês. Vamos já começando a estudar, já focado em resolução de questões. Trouxe as duas últimas questões e nós vamos trabalhar em cima delas. E aí, conforme as questões forem se desenrolando, eu vou explicando toda a lei para você que você tenha um viés para poder ir para a sua prova de concurso tranquilo para fazer a prova. Beleza? Vamos começar. Trouxe aqui a questão do último concurso. Questão 50. Fala bem assim, um pouquinho de leitura só. Sobre os crimes de tortura previstos na Lei 9455 de 1997, assinale a afirmativa correta. Assertiva A. Constitui crime de tortura submeter alguém
sobre sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou de medida de caráter preventivo. Assertiva B. Se a prática do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Assertiva C. Se o crime de tortura é cometido contra criança, a pena é dobrada. Assertiva D. O crime de tortura é afiançado. Veja que aqui está disposta já uma questão que já é motivo de uma aula, já é motivo de uma discussão aqui, de uma aula inteira, carregado de muitas informações. Você tem que lembrar que agora você está sendo examinado para uma prova de promoção de sargento, para a sua graduação. Então você tem que entender como a lei te cobrará. Por que eu estou falando isso? Tente desprezar o sentimento, qualquer sentimento que você tenha contrário à lei, qualquer sentimento que talvez a rua, o trato do serviço do dia a dia nos impede de poder entender um pouco a lei. Olha só, agora você está sendo examinado conforme a lei. Faça uma leitura breve da lei. A lei não tem muitos artigos, então é interessante que você faça uma leitura para entender o viés de direitos humanos, proteção da dignidade e da pessoa humana ao qual a lei é baseada. Ela tem princípios constitucionais, ela tem fundamento constitucional, ela tem requisitos de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, venha para a resolução das questões da prova com esse sentimento. E olha só, já te demonstrei aqui a questão. Qual será agora a afirmativa correta? Fez uma leitura aí? Quiser, faz uma pausazinha no vídeo, dá uma olhada nas questões. Vou avançar. Vamos lá? Questão correta. Já vamos logo pela correta, que é a primeira, óbvio, né? A. Constitui crime de tortura submeter. Veja, olha só. Quando a gente fala lá em classificação do crime, quando a gente faz a análise do crime, nós temos que sair dividindo as etapas desta oração. Se eu fosse um professor de português, você talvez que entenda mais de português, sabe que isso é uma oração, ou seja, uma frase, uma construção frasal. E cada palavrinha dessa aqui tem a sua função. O verbo tem que ser flexionado, ou se ele não estiver flexionado, ele estará no infinitivo, como, por exemplo, são as técnicas legislativas. Todo o verbo que você encontrar nos dispositivos legais sem a flexão, ou seja, sem a conjugação, ainda estão em sua forma radical. Submeter, regrinha, dica, tudo que terminar em ar, e ir são as ações nucleares. Por que eu preciso saber de uma ação nuclear? Por que eu preciso saber do verbo do núcleo? Por que eu preciso saber qual é a ação que o indivíduo deve ter cometido? Simples, por conta do princípio da legalidade. Não haverá lei, a atipicidade não pode ser considerado crime se o verbo ao qual a pessoa praticou, se a ação a qual a pessoa praticou, não existe referência legal. Não existe conexão legal. Ou seja, para que haja aqui o crime de tortura, é necessário que alguém tenha sido submetido. Submetido ao quê? Meramente a, olha só, violência ou grave ameaça. Por qual meio? Com o emprego de violência ou grave ameaça, isso eu já repeti, né? O meio é esse, violência ou grave ameaça ao quê?
a intenso sofrimento físico ou mental. Vou melhorar isso daqui, não ficou tão bom. Qual é o meio ao qual acontece o crime de tortura? Por violência ou grave ameaça. É fundamental que ela haja, que tenha havido violência e grave ameaça. Alguém sendo submetido a ela. Quem é que comete essa violência e grave ameaça, submetendo alguém? Qualquer pessoa, desde que tenha, olha só, a guarda, poder ou autoridade. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre esses três aqui, que tem uma diferença, não muito significativa, mas importante. Qual é o meio, então? Violência ou grave ameaça. Por quem? Quem detém, guarda, poder ou autoridade contra a vítima, contra o sujeito passivo. Para a prática de quê? Para o resultado de quê? Para o objetivo, para a intenção de intenso sofrimento físico ou mental. Olha só. Quando nós falamos de crimes de tortura, não é tão somente a violência física ou a lesão corporal. A lesão corporal leve já está incorporada nos crimes de tortura. Mas nós temos aqui também a violência mental, o sofrimento mental. Então, alguém que é submetido a uma pressão psicológica fortíssima, a um abalo emocional fortíssimo, a uma grave ameaça, é submetido por conta dessa situação a um intenso sofrimento, sim, nós teremos o crime de tortura. Então não se engane, não é tão somente violência física. O sofrimento mental, psicológico, também é uma das formas de violência do crime de tortura. Então nós temos aqui sofrimento físico e sofrimento mental. Eu coloquei em vermelho aqui, não está errado não. É para você gravar aí na sua cabeça, você ter ideia de que também existe o sofrimento mental. Então olha lá, constitui crime de tortura. Ele está perguntando para você o que é o crime de tortura. Aí 2 pontos, eu colocaria aqui. Submeter, que é a ação nuclear, é o verbo. Todo artigo de crime você tem que ter um verbo, que é a ação nuclear. É ao qual o indivíduo vai praticar para que seja enquadrado naquele determinado crime. Não existe analogia, não existe comparação e interpretação. Alguém, não está dizendo quem é a pessoa em específico, porém, desde que essa pessoa esteja em sua guarda, que pode ser o tutor, aquele indivíduo que judicialmente ou legalmente tem a obrigação de guarda. Poder. Podemos dizer, por exemplo, alguém que se submete hierarquicamente, emocionalmente, por conta de um tratamento, por conta de uma religião. Então esse exerce um determinado poder. E a autoridade são as próprias autoridades oficiais constituídas. Ou seja, professor, diretor, são autoridades. Não tem um vínculo de guarda, porém tem um vínculo de ser uma autoridade. Policiais, bombeiros, guarda municipal, também são autoridades que nós podemos enquadrar aqui. Então, temos que a violência
e a grave ameaça é o meio pelo qual acontecerá a tortura. E que tortura é essa? Intenso sofrimento físico ou mental. Acho que de natural nós já entenderíamos a lesão corporal, né, e o sofrimento físico e a violência como natural, como didático. Se fôssemos sem dar uma lida na lei, sem ler a lei, nós explicaríamos sobre o crime de tortura, facilmente diríamos que é por violência, né, e sofrimento físico. Agora, o que excetua do lógico, e aí talvez para você não tenha sido lógico, o que excetua é o mental e a grave ameaça. Então você tem que levar em consideração que é um intenso sofrimento físico ou mental mediante violência ou grave ameaça, desde que tenhamos uma relação de guarda, poder e autoridade e haja uma submissão daquela pessoa. Alguém seja subjugado, submetido, ou seja, ele teve que passar por determinadas circunstâncias. Aqui, esse texto está totalmente correto. Inclusive, ele é letra de lei. Por isso eu te aconselho, leia a lei, grave a lei. Tá de folga? Tem um tempo no serviço? Tem condições de passar o olho na lei? Faça essa leitura. Eu sei que você quer ganhar mais, sei que você agora quer galgar uma graduação, virar sargento. Então, pare um pouquinho para o estudo. Ao invés de tomarmos tempo com outras coisas, tome o tempo com a leitura da lei. Vai ser fundamental para você. Porque o examinador está cobrando letra de lei. Não está cobrando aqui posicionamento jurisprudencial, nem doutrina majoritária, minoritária, primeira corrente, segunda, terceira, quarta, quinta corrente. Não, está cobrando letra de lei. E aí eu venho desmistificar a lei aqui para você. Olha só, submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade. Ela ficou preta. Acredito que ela vai retornar. E já foi para outra. Peraí, já volto. Pronto. Poder, autoridade com emprego, que é o meio pelo qual a tortura vai acontecer, violência e grave ameaça. Esses dois modos aí de ocorrer. Desde que haja intenso, ou seja, quando eu falo grave, é o equivalente a intenso sofrimento físico, corporal e mental. Psicológico. Como forma de aplicar castigo. Qual é o objetivo aqui? Corrigir alguém, aplicar um castigo. Olha só, agora você só vai usar saia para você aprender a virar menina. Você não pode usar mais calça, porque meninas não usam calça. Só vai usar agora saia. Um exemplo bem simples. Agora você só vai tomar água neste copo, porque você é um doente. Isso é um caso, uma jurisprudência que ocorreu. Você tem, esqueci o nome da doença agora, mas que era transmissível pela saliva. Olha, você vai utilizar determinado copo. Isso é um sofrimento mental, submetendo a um castigo, ou mesmo por um caráter preventivo. A intenção aqui, a pseudo-intenção, a pseudo-justificativa seria a correção ou a advertência de algo. Vejam que isso não é motivo, isso não justifica. Mas essa é a resposta subjetiva que tem o agressor, o torturador, em relação ao crime de tortura.
Então nós temos lá no artigo 1º, inciso 2, esta letra de lei. Ou seja, isso daqui foi tirado tal e qual, assim como está escrito na lei, foi transportado para cá e foi aferido dos últimos examinados, dos últimos indivíduos que queriam ser sargento, se esta oração está correta. Sim, toda essa oração está correta. O verbo, a ação nuclear, é esta. Totalmente correta. Você deve saber que temos aqui a relação de guarda, poder e autoridade. Deve haver uma relação de hierarquia. Hierarquia é funcional, hierarquia afetiva, judicial ou legal. Deve haver uma hierarquia. Deve haver um superior e um subordinado. A Polícia Militar é regida de hierarquia e disciplina. Então, isso daqui é muito fácil para você entender. Com emprego, ou seja, o meio. Qual é o meio? Violência, agressão ou grave ameaça. A intenso sofrimento físico ou mental. Mais para frente eu vou dizer para você qual é a diferença entre o intenso e a falta dele é em relação a essa subordinação aqui. Porém, para essa assertiva aqui do artigo 1º, inciso 2, é necessário que o sofrimento tenha sido intenso, físico ou mental, como forma de aplicar castigo. Esses aqui estão em vermelho, mas não estão errados. É para que você grave como chavezinhas para poder destravar algumas questões. Às vezes a gente não precisa saber toda a questão, mas algumas chaves que nós gravamos, algumas palavrinhas que nós gravamos, já destravamos toda a questão. Então essa aqui é a letra de lei, meus amigos. Castigo ou medida de caráter preventivo. Artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura. Certo? Vamos para a B e vamos entender o que dela está errado. Mas antes de passar para a B, gostaria de fazer um adendo aqui e um complemento quanto à lei. Eu extraí lá da Constituição Federal o artigo 5º, que fala sobre os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, né? Prevê que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Talvez você não, colega. Né? Sargentão aí que vai ser. Imagina chegando no quartel, chegando na companhia. Sargento, sargento. É o soldado vindo, né? Sargento, sargento. Com licença, sargento. Eu pensava falar com o senhor. Né? Imagina, né? 3 macarrão no braço. Vai ser você. Tem que dominar isso daqui, ó. Tem que ter este sentimento. A polícia está mudando. O Estado está mudando. As coisas estão mudando. Baseadas em quê? Ao respeito que não haja submissão à tortura, tratamento desumano ou degradante. Ou assegurado aos presos a integridade e o respeito à integridade física e moral. Tenha gravado isso com você. Venha fazer a prova com esse sentimento. Destrave-se de algumas coisas que talvez nós tenhamos aí construído ao longo do caminho, certo? Vamos pensar numa prova de sargento para sua aprovação. Olha lá. Intenso sofrimento. Lembra que eu tinha destacado naquele slide anterior? Aqui, intenso. Ainda trouxe a mesma cor para você fazer o link. Letra de lei. Por quê? Lá era o inciso 2. Inciso 2. Está em algarismo romano quando fala em inciso.
Aqui o inciso 1, não é inciso primeiro, é inciso 1, fala constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Veja, este texto do inciso 1 está contido lá no texto do inciso 2. Olha lá, vai lendo lá atrás. Está contido no texto do inciso 2. Porém, o inciso 2 é diferente, um pouco mais abrangente e tem palavrinhas que fazem muita distinção, que é o intenso sofrimento. No inciso 1, não existe o intenso sofrimento. Basta apenas constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha aqui, emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. É o que está escrito lá. O inciso 2 nos dá aqui a palavrinha intenso, ou seja, além de haver um sofrimento, deve ser intenso, deve ser sofrível, doloroso, hard, modo mais difícil, com o objetivo de aplicar castigo ou caráter preventivo. Aí você já olhou lá em cima e falou, professor, né? Aquele... Sempre tem o raro na turma, né? Professor, mas e o verbo? Sim, o verbo é diferente. Aqui está submeter e aqui está constranger. Por que nós falamos que... Por que o legislador colocou constranger aqui? Porque a constrição não necessita de que haja um feedback, ou seja, uma resposta de intenso sofrimento. Quando nós falamos do inciso 2, que é da questão, ele é um crime próprio, ou seja, só poderá ter cometido aquele crime, de acordo com o inciso 2, se o sujeito ativo, se o agressor tiver autoridade, poder de guarda ou poder sobre a vítima. Por isso nós chamamos de crime próprio. E além de ser um crime próprio, ele é um crime formal, assim como o inciso 1 também é formal. Não é necessário o resultado aguardado pela vítima, pelo agressor. Ou seja, a mera submissão, o mero constrangimento, levar alguém a um sofrimento sem esperar resultado algum, simplesmente fazer a pessoa passar por aquilo, já é o crime formal. Quer um exemplo contrário do que é formal? O material. Por exemplo, matar alguém. Tirei a vida de alguém. Ele é um crime material, com resultado naturalístico. Para você se aprofundar mais nessa questão, eu deixei um material disponível aí que já em breve você vai ter acesso a ele. Acabando essa aula, você dá uma olhada já no material ou pode já acompanhando a aula com o material. É um pouco mais aprofundado, é um material que eu tenho de curso de delegado, que faz uma cobrança maior quanto a essas questões. Mas você precisa saber, é um crime próprio e é um crime formal. Grave essas duas palavrinhas. Beleza, sargento? Hã? Já vai até comprar uma farda nova, né? Já vai até comprar um carro novo. Tô te imaginando já. Grande sargento da Polícia Militar. Vai ficar onde? Vai ficar no seu destacamento mesmo? Muito bem. Tem que tomar um líquidozinho aqui para dar uma olhada na palavra. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe simples, meramente, sofrimento físico ou mental. Então, com isso, nós finalizamos aqui a diferença entre o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 não está
na questão. Estou fazendo um paralelo entre o inciso 1 e o inciso 2, correto? Assertiva B, voltamos à questão. Olha só, toda essa parte de azul está correta. Está correta, para que você aprenda. E é letra de lei, tá? Se a prática do crime resulta, ou seja, ele está querendo saber dos crimes de resultado, dos crimes que, além da prática, vão ter um exaurimento, vão ter um resultado diferente. Que no caso aqui, nós temos as majorantes e as qualificadoras. Certo? Isso você vai ver melhor com o professor de Direito Penal, sem problema. Mas qual era a ideia? Lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima? Tem diferença entre os dois. Depois você dá uma olhada lá no artigo 129 do CP. É importante. Exceto a leve. Eu tiro daqui a leve. Porque a premissa básica já está no bojo do crime de tortura, a lesão corporal leve. Porém, se essa lesão corporal for grave ou gravíssima, aí sim ela é uma causa de aumento de pena. Que aqui, ó, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. O que está errado aqui é a pena. Todo esse corpo está correto. Essa assertiva está correta, se não fosse em relação aos 8 e 12 anos. Vamos ler o texto correto e é letra de lei. Letra de lei. Artigo 1º, parágrafo 3º. Veja lá que o parágrafo é ordinário. Diferente, lembra? Do inciso, que é romano. Talvez você já saiba isso, mas eu preciso explicar para os outros colegas também. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Olha o que ele falou para você. É de 8 a 12? Não. É de 4 a 10 anos quando nós falamos de lesão corporal grave ou gravíssima. Aí você já excluiu a leve. A leve não é causa de aumento de pena. Não é. A leve não é. Não existe lesão corporal culposa nos crimes de tortura. Porque não serão tortura. É uma lesão corporal culposa. Não houve a intenção da lesão corporal, mas ela existiu por negligência, imperícia ou imprudência. Então você já exclui aqui a culposa e a leve. O que restou para a lesão corporal quando agravará, ou seja, quando aumentará a pena? Quando for lesão corporal grave ou gravíssima? Grava, gente. Grava. Lesão corporal grave, gravíssima. 4 a 10 anos. Coloca isso no fundo de tela do seu celular. Coloca isso lá atrás do seu celular, na capinha, né? No seu bolso, na sua carteira, na viatura. Lá você coloca lá pregado lá um adesivozinho, lá olhando toda hora. 4 a 10 anos, 4 a 10 anos. Vai gravar. Tá lá na sua cabeça. Certo? Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, essa pena aqui de 8 a 12 não seria nem para o homicídio. Gravou? Houve morte? Houve lesão corporal grave ou gravíssima? Nós teremos uma causa de aumento de pena. Quando for lesão corporal grave ou gravíssima, de 4 a 10 anos. Quando for morte, resultado morte, ou seja, um crime préter-doloso, ou seja,
Préter significa anterior, passado. O dolo está no passado, dolo vem antes, e o resultado veio demais, veio exacerbado. Eu não queria aquele resultado, assumi o resultado, mas não o queria. Então, préter doloso. Tinha o dolo de torturar, porém com o resultado veio a lesão corporal grave ou gravíssima e o resultado morte. Então nós temos aqui um crime préter doloso, um crime de resultado ao qual resultou lesão corporal grave ou gravíssima. Então, esta questão, essa assertiva, só está errada por conta da pena, certo? Progredindo, lá, crime préter doloso, foi o que eu acabei de falar para você. Lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, gravíssima, parágrafo 2º, todos do Código Penal, ou a lesão ou a morte são as formas qualificadas do delito de tortura. Houve esse resultado, então são formas qualificadas, ou seja, são qualificadoras, certo? Do delito de tortura. Aí você grava lá. Qualificadora, dolo, mais culpa, préter doloso. Certo? Beleza? Próxima. Assertiva C. Voltando à questão. Se o crime de tortura é cometido contra a criança, a pena é dobrada. Novamente, ele está perguntando sobre letra de lei. Viu? Não tem jurisprudência, não tem doutrina aqui. É letra de lei, jargão latino, ipsi literi, ou seja, letra de lei. Se o crime de tortura é cometido contra a criança, olha lá, a pena é dobrada? Errado. Todo aquele texto estaria correto se não fosse a causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena aqui não é o dobro. Não é o dobro. A causa de aumento aqui é 1/6 até 1/3. Se você é ruim de matemática, como eu, entenda que 1/6 é menos do que 1/3, né? Você pega uma grande parte e divide, vamos ver, 1, 2, 3. Isso é 1/3. 1/4, 1/5, 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é 1/6. Isto é 1/3. Então, 1/3 é maior do que 1/6, que não quer dizer que é a metade, ou seja, o dobro. Então, essa causa de aumento de pena não causará o aumento do dobro, e sim a 6ª parte ou a 1/3 parte. É uma causa de aumento de pena e o sujeito passivo aqui está correto quando falamos de criança. E lembrando que criança para o ECA é até 12 anos. Deixa eu dar uma olhadinha lá no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 8069/90. Certo? O parágrafo 4º, falando de homem-majorante, fala: aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Olha aqui, fração. Lembra que lá atrás nós falamos de 4 a 10 e de 8 a 16. Estamos falando da pena, já estamos apresentando a pena da lesão corporal
e do homicídio, da morte nos crimes de tortura. Já apresentou a sua própria pena. Isso é uma qualificadora. Ela já te traz a pena. Quando nós falamos em fração, quando nós falamos em índice de aumento, veja que aqui não trouxe a pena. Tá vendo? Ela está falando o quanto aumentará. Mexeu com fração, nós estamos falando de majorante. Fração, meio, 1/3, 1/4, 1/6, 2/5, 3/5. Tudo isso é fração e é um modo de causa de aumento de pena. Se o crime é cometido contra a criança, está lá o sujeito passivo, está lá a vítima, criança e ainda gestante, grava isso, portador de deficiência mental, adolescente ou maior de 60 anos. Toma cuidado com 65 anos. Toda vez que eu vou explicar legislação especial penal para alguém, confundem com 65. 65 é índice de previdência. Nem sei como está a previdência agora. Foca agora na legislação especial penal. 60 anos. Esquece 65, certo? Lembra da vaga do idoso. Vaga do idoso, 60 anos. Estacionou ali, já é indivíduo passível do crime de tortura que causará o aumento da pena se for vítima, certo? Inciso 3, ainda complementando, se o crime é cometido mediante sequestro. Podem haver sequestros sem tortura e podem haver sequestros com tortura. Deixar a vítima sem comer, terrorismo psicológico, ameaças constantes de matar a família ou de matar a própria pessoa, revelar um segredo, cortar uma orelha e mandar para a família, cortar parte de uma mão, de um dedo e enviar para a família, dentro da privação, dentro do cárcere privado, juntamente com a extorsão. Então, a extorsão ali, mediante o cárcere privado, juntamente com a tortura, é causa de aumento de pena. Aqui nós não estamos falando do sequestro. O indivíduo, além do sequestro, vai responder pelo crime de tortura em concurso de crimes. Mas em uma outra aula a gente fala sobre concurso de crimes. Formal, material, crime continuado, entre outros. Se o crime é cometido mediante sequestro, também é uma causa de aumento de pena. Olha ali, deixa eu só apagar aqui para a gente poder continuar na próxima assertiva para entender o que houve de errado com ela. Assertiva D. O crime de tortura é afiançável? Essa letra está errada. Por quê? Os crimes de tortura são inafiançáveis. Não cabem fiança. Aquela medida cautelar diversa da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal não cabe nos crimes de tortura. É base constitucional e também é base dos crimes hediondos. Não caberá fiança para os crimes de tortura. E ainda, não cabe também a graça, que é o perdão do executivo. O executivo, o presidente da República, olha para determinado grupo ou pessoa e fala: olha, vocês estão perdoados dos vossos crimes. Não há mais imputação contra vocês. Então nós temos a graça e a anistia, que é a exclusão de determinadas condutas. Anistia, condutas. Graça, indivíduos.
Essas duas não cabem no crime de tortura, nem mesmo a fiança. Então, os crimes de tortura são inafiançáveis, não cabem anistia, nem mesmo graça. É por isso que essa questão essa assertiva está errada. Tortura é afiançável. Não, ela é inafiançável. Certo? Artigo 2º da Lei 8.072 dos crimes hediondos também tem esse amparo legal para essa assertiva. Vamos lá, questão 51 da última prova do seu concurso aí de sargento. Sargentão, né? Fecha o olho e já se imagina. Fala seu nome aí, sargento fulano, né? Imagina. Sargento homem, sargento mulher, será você, comandante. Questão 51, vai ter alojamento diferente, né? Lugares que tem, né? Questão 51. No que se refere ao crime de tortura previsto na Lei 9455 de 1997, analise as afirmativas. Bom, você que é concurseiro velho, fez direito, vai ficar mais fácil de explicar isso. Mas você que ainda não sabe, aprenda de uma vez por todas. A questão está baseada na lei. Ele não está falando jurisprudência, do STF ou do STJ ou de corrente majoritária. Ele está falando da lei. Se você tiver um sabichão do seu lado aí, falando, mas é posicionamento diverso do Supremo, é posicionamento diverso da jurisprudência, falar para ele, sai para lá, enviado das trevas. Se não for para te ajudar, expulsa, chuta aquele laço, presta atenção. A sua prova é com base na lei. Então, por isso que nós vamos falar coisas aqui que é para a sua prova do concurso, porque estão fixados na lei. Se fosse uma conversa de advogado, se fosse uma conversa de tribunal, a conversa seria outra. Aqui é muito mais simples, muito mais tranquilo. Baseado em lei, dispuseram algumas frases para que você diga se está correto ou não. Se é verdadeiro ou falso. Afirmativa 1. A pena do crime é aumentada quando cometido por agente público. Vamos lá. 2. Para a configuração do crime de tortura, é necessário que se tenha sofrimento físico ou mental. Opa! Isso daqui a gente tratou até na outra questão. É necessário que se tenha sofrimento físico ou mental. Já soou como certa na sua cabeça. Mas vamos para frente ainda. A anistia pode contemplar o crime de tortura. Você acabou de ver na questão passada. Uma questão já te deu a resposta da outra. É o mesmo concurso. A anistia pode ser concedida, ou seja, pode haver a concessão da anistia nos crimes de tortura. Você mesmo já respondeu e já acertou aí. Já deu aquela risadinha de canto de boca, já viu o seu salário aumentando, né? Afirmativa 4. Somente quando o crime de tortura é cometido mediante sequestro é que o cumprimento de pena se inicia no regime fechado. Isso aqui você não sabe ainda que eu
não falei sobre ela. Dê uma lida, qualquer coisa, volta ao vídeo, dá uma pausa e leia essas questões. E olha lá na lei, abra a lei junto. Vamos lá. Afirmativa número 1. A pena do crime é aumentada quando cometida por agente. Veja, aqui ficou um pouco mais fácil, porque não está te perguntando qual é a fração de aumento de pena e nem quanto é a pena, ou seja, qual é a pena. Então fica mais fácil. Você sabe que tem aumento de pena. É demais uma questão perguntar a quantia de pena e o quanto aumenta? Sim, sim, eu acho que sim. Porém, você está estudando para essa questão. O examinador não vai fazer molezinha para você. É por isso que você vai se qualificar para poder passar nessa prova. O fogo alto o aço forte se forja no fogo alto. Quase que eu esqueci. A pena do crime é aumentada, ou seja, ele está procurando aqui uma causa de aumento. Tá correta? Tá. O parágrafo 4º tá dizendo: aumenta-se a pena de 1/6, e isso aqui a gente já tinha até visto, o aumento lá de 1/6 e 1/3, só que eu não tinha trazido para você aqui ainda esse sujeito ativo, o autor, chamado agente público. Se você tem dúvida quanto ainda quem é agente público, dê uma olhada no artigo 327 do Código Penal. Tem lá o conceito de agente público para o direito penal. Nós estamos falando de direito penal, legislação penal extravagante, certo? 2. Eu fico muito ansioso em poder te ajudar e espero que, muito humildemente, isso esteja te ajudando, porque eu imagino a sua vontade nessa graduação. Então vamos concentrar forças aqui para que você possa passar. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade. E se você for meu aluno, me cumprimenta um dia na rua, sargento. 2. Para a configuração do crime de tortura, é necessário que se tenha sofrimento físico ou mental. Ótimo, muito bem. Aquela primeira assertiva lá da questão anterior dizia sobre a guarda, autoridade e poder. Desde que haja um intenso sofrimento, provocando um castigo ou prevenindo algo, ou como questão preventiva. Essa faz um paralelo em relação ao inciso 1. O inciso 1 é puro, ele é simples, ele não tem relação de guarda, tortura, de guarda, poder ou autoridade. Quando não existir essa relação, essa tríade de relação, não há a necessidade do intenso sofrimento. O mero sofrimento já basta para configurar o crime de tortura. Então, olha lá. Para a configuração do crime de tortura é necessário que se tenha sofrimento físico ou mental. Letra de lei, artigo 1º, inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí as subespécies desse sofrimento, que não é mais aquele sofrimento hierárquico, aquela tortura disciplinar, tortura hierárquica. Aqui nós temos a tortura que vai dizer sobre tortura prova, que é aquela com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Quer que eu seja sincero com você? Eu acho que é aqui que está a sua questão. O examinador,
Polícia Militar está querendo te testar para saber se você entende sobre a conduta de tortura. Tortura não é admitida no meio policial. E está ali, em letra de lei, te perguntando para saber se você sabe disso. E está aqui, ó. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Tortura, prova. Ou a tortura, crime. Provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. E exemplo serve para isso a família do gerente de banco que foi submetida a sequestro e tortura para que o gerente de banco levasse determinada quantia para os sequestradores. Certo? Aqui nós teremos a tortura crime. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Nós temos aqui, então, a tortura discriminatória. 3 palavrinhas. Discriminatória, crime e prova. São as formas simples que não necessitam de hierarquia e não necessitam do intenso sofrimento e não servem para castigo e nem educação de alguém. Certo? 3. Essa daqui está totalmente errada. A anistia pode contemplar o crime de tortura? Não, isso já demonstrei para você 3 vezes aqui. Artigo 1º, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, perdão do executivo, ou anistia, a exclusão de crimes por parte do Congresso Nacional, dizendo que aquela conduta já não é mais criminosa. Falou de anistia, falou de condutas, falou de graça, falou de indivíduos. Assertiva 4. Somente quando o crime de tortura é cometido mediante sequestro é que o cumprimento da pena se inicia no regime fechado. Olha só, muita atenção nessa questão agora. Muita atenção. A pena vai iniciar-se no regime fechado em relação a modos de sequestro na tortura? Sim, positivo. De acordo com a lei. Estaria correto se não tivéssemos o somente. Essa exclusão aqui das outras situações é que tornou esta assertiva, essa afirmativa, incorreta. O fechado não cabe só para o sequestro. Olha lá. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo as hipóteses do parágrafo 2º, que aí eu já peguei para você e coloquei aqui no meio, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, ou seja, a forma omissiva. Por quê? A tortura tanto pode ocorrer na forma comissiva, que vem de ação, e a forma omissiva, que vem de omissão. Existem indivíduos que são obrigados na guarda, na vigilância de alguém, e por conta de fato omisso, deixou de preservar a integridade física daquela pessoa e mental, que esse é o princípio da lei, esse é o objeto da lei, esse é o bem jurídico, essa é a intenção da proteção legal. Temos aqui então que a forma omissiva é exceção. Porém, o condenado
por crime previsto nesta lei, salvo as hipóteses do parágrafo 2º, que é a forma omissiva, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Aqui que eu falei para você, afaste a jurisprudência. Por quê? Entendimento jurisprudencial, entendimento do STF, diz que esse dispositivo é inconstitucional. Tem mais lá no seu material, você também pode pesquisar. Ele é inconstitucional e fere a dignidade da pessoa humana e também fere o princípio da individualização da pena, que diz que ao juiz que fixa a pena cabe determinar qual é o regime inicial de cumprimento de pena e não a lei. Jurisprudencialmente, atualmente, aquele dispositivo estaria errado. Porém, de acordo com a lei, e por isso que aquela questão está parcialmente correta, é letra de lei dizendo que iniciará o cumprimento de pena no regime fechado. Porém, ela está errada porque só colocou aqui o sequestro. E nós temos que toda essa questão, todas essas situações estão contidas, assim como a lesão corporal gravíssima, assim como a morte, estão contidas aqui dentro do parágrafo 7º, excetuado o parágrafo 2º. Então, só para a gente concluir essa questão. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2. 1, 3 e 4. 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. Já coloquei aqui para você. 1 e 2. Vamos retornar nelas, quais estão corretas. A pena do crime é aumentada quando cometida por agente público, causa de aumento de pena em relação ao sujeito ativo. Para a configuração do crime de tortura é necessário que se tenha sofrimento físico ou mental. Certo? Muita tranquilidade no estudo. Parte do estudo é a tranquilidade. Fazer uma prova demanda de muita tranquilidade. Respiração, controle, leitura, preparo. Papirar. Você que está aí papirando, você que é o papirão, já se descola, se destaca na frente de toda essa galera. Bom, nós já estamos finalizando esse conteúdo de lei do crime de tortura. Espero que você leia a lei. Trouxe ali um complemento para a gente poder falar sobre ele ainda. Delegado de polícia lá de São Paulo, questão de 2000. Na lei de tortura, lei 9.455 de 97, o sofrimento físico ou mental ao qual foi submetida a vítima, aí olha só as assertivas, as afirmativas que ele está te requerindo exatidão. Sempre é acontecido da exigência de ter sido intenso. Toma cuidado. Nem sempre é acontecido da exigência de ter sido intenso. É acontecido da exigência de ter sido intenso apenas quando o agente for funcionário público. D. É acontecido da exigência de ter sido intenso apenas quando o agente for ascendente ou descendente da vítima. Então vamos lá.
Muito bem. Aqui ele está novamente te testando quanto ao inciso 1 e o inciso 2, que é aquela forma simples, que é a prova, o crime ou a tortura discriminatória, aquelas 3 formas lá, que não necessitam de subordinação, de guarda, poder e autoridade. E não existe o intenso sofrimento e a necessidade, a justificativa de castigo e de correção. Ele está fazendo um paralelo entre o inciso 1 e o inciso 2. Lembra? Dá uma lida aí no inciso 1 e no inciso 2 e vem resolver comigo. Olha só. Sempre é antecedido da exigência de ter sido intenso. Não. Se nós estamos falando em sofrimento intenso, nós estamos falando da tortura, castigo, que precisa da hierarquia. Aí tem essas 3 palavrinhas. É intenso, é uma tortura para o castigo e depende da hierarquia. Aí, se não fosse esse, nós diríamos que é a tortura crime, prova ou discriminatória. Mas afirmar que sempre, por isso, essa afirmativa está errada por conta dessa afirmação aqui de sempre. Se fosse aqui, ó, nem sempre, né? Talvez ela estaria correta. Talvez não, ela estaria correta. Nem sempre é acontecido da exigência de ter sido intenso. Olha só. Nem sempre é acontecido da exigência de ter sido intenso. Por quê? O intenso só está contido aqui, ó. Na tortura castigo. Na tortura prova. Tortura crime. E na discriminatória não tem. Certo? C. Então essa é a correta. C. Vamos ver ainda por que as outras não estão. C. É acontecido da exigência de ter sido intenso, certo? Estaria, se fosse a discriminatória, apenas, se apenas aqui que ferrou com tudo, quando a gente for funcionário público. Não, nada a ver. E quando eu falo de funcionário público, é causa de aumento de pena, e esse funcionário público pode ser que ele seja autoridade em relação à pessoa. Porque se ele não tiver autoridade e se ele não estiver valendo-se da sua função, ele não é autoridade, ele não é superior àquela pessoa. Tem lá um policial que está de folga. Ele não é autoridade naquele momento. Ele não está se valendo da sua profissão. Tem lá o zelador da escola e você que é um cidadão está passando na rua. Que relação que você tem de subordinação com aquele indivíduo? Nenhuma. Então, além de ser a autoridade, deve haver uma hierarquia de subordinação aqui, certo? D. É antecedido da exigência de ter sido intenso apenas quando o agente for ascendente ou descendente da vítima. Olha só. O descendente ali já tirou também o poder de guarda, a responsabilidade pela guarda judicial ou legal, os responsáveis legais ou o cuidador legal. Então, como que pode haver aqui, nesse momento, a ascendência se eu não sou hierarquicamente dependente? Salvo algumas exceções, haverão ali os ascendentes como subordinados, né? Aqueles que estão impedidos.
Porém, aqui a questão está te demonstrando que apenas quando forem esses indivíduos vítimas é que nós teremos a prática da tortura. Não. É antecedido da exigência de ter sido intenso só ou apenas quando a gente for ascendente ou descendente da vítima? Não. Quando houver uma relação de autoridade, quando houver aqui uma relação de guarda e quando houver aqui uma relação de subordinação em relação a um poder. Eu me considero um subordinado daquela pessoa, me coloco em sinal de subordinação daquela pessoa, então eu me torno sujeito passivo do crime de tortura, certo? Então, a resposta correta é a B. Questão 22. Ela está no início da prova, ela não fala sobre a tortura, ela não fala sobre a lei da tortura, ela fala sobre conceito constitucional, mas eu quis trazer aqui para vocês, para enriquecer, né, o seu conhecimento, que é questão 22. Nos termos da Constituição Federal de 1988, constitui crime inafiançável e imprescritível. Veja, a lei não falou que a tortura é imprescritível. A lei falou que ela não cabe fiança, graça e anistia. Então, seria equivocado dizer que a prática da tortura é imprescritível. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha ajudado você. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, ter assistido essa aula até aqui. Humildemente eu te agradeço, espero ter contribuído rumo à sua aprovação, à sua graduação de sargento.